Muito bom dia a todas e a todos. Vamos começar esse evento, que é um evento dedicado à discussão do tema Direito, Finanças e Tecnologia, Fintechs em Debate. É um evento organizado em parceria pelo Grupo de Análise e Risco, Regulação, Moeda e Risco, e pelo Grupo Direito e Políticas Públicas, ambos atividades de pesquisa e extensão dessa instituição, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu sou Diogo Coutinho, professor do Departamento de Direito Econômico, e com o apoio e a ajuda de alguns pesquisadores da pós-graduação dessa instituição, organizamos esse evento. São eles aqui os meus colegas Alexandre, Vitor e Henrique, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de debater esse tema tão relevante, tão candente, tão oportuno, que traz tantos desafios, seja para o campo do direito, seja para o campo da regulação das finanças, de uma perspectiva econômica, seja para o campo das políticas públicas. São novos problemas, novos desafios jurídicos, são problemas novos ou problemas antigos com feições novas, desafiando a todo tempo os reguladores e também os agentes de mercado. E é por essa razão que, seja para trazer insumos para os estudantes da graduação e da pós-graduação que aqui trabalham e estudam, seja para criar algum tipo de contribuição para o debate para além das arcadas desta Faculdade de Direito, é que nós pretendemos, com a presença muito valiosa, a quem nós desde logo agradecemos, dos nossos convidados. Eles já serão devidamente apresentados, mas nós temos aqui pessoas altamente gabaritadas, capacitadas, nas duas mesas que nós teremos nesta manhã. São duas mesas, uma delas, a primeira, cujo tema é Fintechs e a sua regulação, será composta por pessoas do mercado, por pessoas da advocacia, pessoas destacadas nesses campos, e também pelo regulador, pelo Dr. Fábio Carneiro, igualmente destacado, do Banco Central do Brasil. A segunda mesa, que começa às 11 horas, será dedicada ao tema blockchain e criptomoedas, e também será composta por pessoas de perfil diversificado, igualmente capacitadas e muito destacadas na sua área de atuação. A Rosine Kadami, que já está aqui, a Natália Garcia e o Alexandre Pacheco da Silva, que deve estar chegando. Se ele não estiver aqui ainda, eu acho que eu não o vi ainda, mas ele deve estar chegando para a segunda mesa. Nós devemos terminar, só para as pessoas se organizarem melhor, em torno do meio-dia e meia, 15 para 1, para as pessoas poderem almoçar. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Alexandre Rabelo, que vai fazer a moderação dessa primeira mesa e vai convidar para que aqui sente, aqui na frente, o Renato Ximenes, o Fábio Carneiro e o Sandro Reis, que são os nossos convidados ilustres. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, a gentileza de vocês terem aceitado o convite para participar desse evento. É uma honra para nós tê-los aqui. Sabemos que vocês têm uma agenda super apertada, que vocês tiveram que sacrificar um pedaço dessa agenda para estar aqui conosco. Então eu só posso mais uma vez agradecer imensamente a atitude generosa que vocês tiveram, Sandro, Renato, Fábio, Alexandre, Rosine e Natália, de estar aqui conosco, para que a gente possa ter essa oportunidade, como eu disse, para nós extremamente valiosa. Então, Alexandre, por favor, troca aqui comigo. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Alexandre, eu faço parte aqui do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. E, enfim, você acho que muito feliz em poder mediar aqui, poder participar desse debate, que é o meu tema de pesquisa também no mestrado. E, bom, sem gastar muito tempo, queria chamar aqui para compor a mesa, né?
primeiro agradecer o aceite do convite, né? A gente pensou aqui numa composição justamente para ter visões complementares e diferentes na mesa. E eu queria chamar aqui para compor a mesa o Fábio Carneiro, que é economista e chefe adjunto de supervisão bancária do Banco Central do Brasil e é um dos principais interlocutores aí do órgão regulador com o universo das fintechs, né, o ecossistema das fintechs. O Renato Ximenes, que é advogado, sócio do escritório Matos Filho, trabalha na área regulatória com assessoria de instituições financeiras e meios de pagamento aí em matérias relacionadas ao Banco Central e à CVM. E, por fim, o Sandro Reis, que é economista e é fundador da Geru, que é uma fintech de crédito, é uma plataforma de empréstimos pessoais que funciona 100% online. Então, a nossa ideia é fazer aqui, cada um fazer uma exposição inicial, uma fala de 15 a 20 minutos, e depois a gente abrir no final para perguntas, provocações e intervenções de todos, né? O nosso panorama aqui dentro do tema Direito, Finanças e Tecnologia é o debate sobre as fintechs e sua regulação, né? A fintech é um universo bem amplo, que vai desde soluções, novas tecnologias financeiras para transferências e pagamento, crédito, assessoria e gestão financeira, investimento, câmbio, entre outros serviços que vêm sendo prestados aí por novos entrantes no mercado, um mercado que é tradicionalmente muito regulado, com regras muito rígidas no Brasil e no mundo, em que, em regra, as autoridades monetárias, órgãos reguladores autorizam, regulam e supervisionam de forma muito criteriosa, porque é uma área em que você tem um risco e uma instabilidade inerentes à própria atividade, que é a atividade financeira, do mercado financeiro e do comportamento da finança. No cenário brasileiro, desde 2015, a gente tem um cenário em que boa parte das transações, mais da metade das transações bancárias, são feitas ou por internet banking ou por aplicativos, e de lá para cá o número de fintechs saltou de 54 para 244, né, de acordo com o último levantamento do Fintech Lab desse ano. Então é um universo aí que ele tem crescido, tem florescido, num cenário em que a gente tem um gargalo estrutural bem considerável para financiamento, tanto de pequenas e médias empresas, consumo e de linha de crédito com longo prazo de maturação. Então são gargalos unânime, o financiamento é um gargalo unânime no país e essas outras tecnologias também elas estão atuando numa área em que a gente tem aí uma carência grande. Por outro lado, ainda não tem uma equação, o direito ainda não apresentou uma resposta, a regulação ainda não se colocou de forma totalmente equacionada, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Tem experimentos em alguns sentidos, de qual que vai ser a resposta na hora em que esse universo novo encontrar um cenário em que incerteza e restrição de liquidez se encontram, né, em meio à crise. Então, qual vai ser, de que forma a regulação e as amarras jurídicas ou desamarras vão ser colocadas nessa interconexão e nesses novos instrumentos que surgem para a conexão entre atores de mercado e o público. Então, é um pouco nessa linha que a gente pensou esse debate, essa mesa, e agora passa aí, né, para as intervenções, para as participações dos nossos debatedores, dos nossos palestrantes. Então, de novo, acho que agradecer a presença de todo mundo que se dispôs a vir aqui hoje participar, fazendo coro aí as palavras do professor Diogo, e passar a palavra agora para o Fábio Carneiro, do Banco Central. Renato, quer ir primeiro? Então, tudo bem. Então, Renato, a gente tem aí, aviso quando faltar 5 e depois quando estiver no final, tudo bem? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Diferente do sofrimento aí, do sacrifício que o professor anunciou, é muito diferente disso. É realmente uma oportunidade incrível estar aqui na academia, nessa casa, discutindo esse assunto que nos empolga tanto. E são raras as vezes, né, que a gente, como advogado, tem a oportunidade de discutir regulação futura, né? A gente está sempre olhando, na maior parte do nosso tempo, para o passado
né, para as regras que já estão colocadas, já estão postas, e trabalhando com elas, os temas que nos permitem olhar para uma realidade que está em movimento, que está em franca mudança, como é essa, né, não só nos serviços financeiros, mas no mundo, né, em geral, trazida pela tecnologia, está nos colocando aí desafios muito, muito interessantes e um debate enorme que não acontece só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre os caminhos da regulação, né, sobre se a regulação é necessária, em que modo ela é necessária e em que medida ela é necessária, como é que ela vai ser redigida. Um prazer estar aqui com, né, os amigos e colegas Fábio e Sandro discutindo esse assunto. Bom, eu vou falar um pouco sobre talvez o assunto que tenha, né, gerado, né, mais debate ultimamente, que a gente, né, tem gasto muito tempo tratando dele, que é fintechs, regular ou não regular, né? E se regular, como vamos regular? Acho que esse debate ele é interessante, mas, né, em certa medida ele é até um pouco inocente, né, ingênuo. Acho que a gente teve, talvez, principalmente aqueles que vêm, né, do mundo da tecnologia, vamos dizer, mais livre, né, menos sujeita à interferência, né, regulatória. Os primeiros aplicativos aí, ou as primeiras aplicações tecnológicas no mundo das finanças, se a gente olhar o que aconteceu, né, nos mercados internacionais aí com as aplicações de empréstimo entre pessoas, né, empréstimo de P2P lending, ou até o próprio crowdfunding, né. Agora a gente está vendo as captações públicas por meio de emissão de moedas, né, os ICOs, os Initial Coin Offerings, todas essas, né, siglas bonitas e essas tecnologias novas, né, com interfaces que são muito parecidas aí para a gente com aquelas que são usadas nos mercados não regulados, podem levar, né, a sensação de que se criou algo muito novo, né, de que a gente tem aí algo do ponto de vista, né, estrutural, substancial, muito novo, diferente de tudo aquilo que já existia, e, portanto, surgiu aí a oportunidade, né, de se fazer, de se atuar no mercado, né, financeiro, de se atuar no mercado de capitais, sem nenhuma regulação específica. Quer dizer, como se a tecnologia tivesse, né, nos redimido, né, do cumprimento de qualquer regulação. A gente vê isso muitas vezes, né? O mercado financeiro mudou, né? Termos aí como a uberização do sistema financeiro, né, os bancos não vão mais ser necessários. Né, tem uma frase do Bill Gates que tem sido repetida muito, que é "Banking is necessary, banks are not". E, de fato, tem uma empolgação enorme, né, em volta desse assunto, porque, pela primeira vez, está se olhando, e o Sandro está aqui e vai poder, né, contar essa perspectiva, a prestação de serviços financeiros de uma perspectiva voltada ao usuário, né, aquele que, pela primeira vez, a gente tem isso, né, aquele que contrata o serviço. Quer dizer, é muito difícil entender esse serviço, como é que eu comparo uma alternativa, né, de prestação de serviço financeiro com a outra, como é que eu comparo aquela aplicação que o banco me oferece com a outra, quantas taxas eu pago em um e em outro. Todas essas informações eram muito difíceis de serem, né, acessadas, e hoje a gente tem uma reversão desse modelo. Essa reversão trouxe aí, né, bastante empolgação e essa sensação, né, de que talvez fosse possível, talvez seja possível atuar, né, no sistema, né, financeiro com a prestação de serviços financeiros, né, estando à margem da regulação. Obviamente não é o caso, né? A gente tem, e aqui, né, no Brasil isso é profundamente sentido, a gente tem nos serviços financeiros uma regulamentação bastante intensa, né, em tudo que diz respeito à captação de poupança pública, tudo que diz respeito né, a acesso ao mercado, né, de crédito. Estamos falando aqui de serviços e de atividades extremamente reguladas, né, com uma definição, né, desde, né, das nossas leis fundamentais, aí, a lei de mercado de capitais, né, a lei da reforma bancária, né, a lei das SA, a lei né, do que criou a CVM, enfim, tudo isso a gente tem uma abrangência enorme para qualquer tipo de serviço, né, seja ele prestado por meio de
lojas físicas ou dos sistemas, né, eletrônicos, uma abrangência e uma incidência, né, da regulação bastante clara. Então, o que se discute hoje não é, a discussão deve ser focada em não se, né, vamos regular, né, ou não vamos regular o serviço financeiro prestado, né, por meio da tecnologia. A discussão é se a regulação atual é suficiente ou não, né, para tratar dessas atividades que surgem com novos formatos. E o regulador aqui no Brasil tem sido, né, bastante cauteloso, acho que até com adequado zelo tem aguardado pacientemente aí a sua oportunidade de trazer regulação específica para a tecnologia financeira, para a tecnologia do mercado financeiro, para essa nova prestação de serviços financeiros. Isso tem acontecido tanto no âmbito do regulador de mercado de capitais, a CVM, como no âmbito do Banco Central. Seguindo aí os melhores exemplos internacionais, né, as duas autarquias criaram laboratórios, aí, né, serviços de acompanhamento das inovações, né, nesses mercados, para procurar, primeiro, entender a inovação, né, entender onde existem benefícios, onde existem carências, onde existem riscos, para atuar com a regulação, né, de uma maneira mais né, centrada possível, mais direcionada e pontual, né, e não reescrever, né, uma regulação que vem funcionando bem, né, há muitos anos. Essa espera para regular, ela não acontece sem riscos, né? A gente tem visto, né, alguns exemplos internacionais interessantes, para o lado bom e para o lado ruim também, né? A gente tem aí, por exemplo, o caso né, da China, que acho que vale a pena, né, a gente comentar um pouco, né? E a gente tem o caso do Reino Unido, e aí seguido também por Singapura, Hong Kong, Austrália, né, jurisdições aí mais avançadas e com tendências, né, mais liberais em termos de regulação financeira. Começando pelos últimos, né, a gente teve talvez o principal parâmetro que se usa, né, o paradigma aí, né, que se usa no mundo é, de fato, a legislação, né, inglesa, né, do Reino Unido, que, para tratar desse assunto, resolveu criar, né, o que eles chamaram lá de uma caixa de areia, né, um regulatory sandbox. E a ideia do sandbox foi trazer as empresas que passavam a atuar, né, nesse novo modelo, quer dizer, as fintechs aí que passaram a prestar serviços financeiros com o uso, né, preponderante da tecnologia, para dentro de casa. Quer dizer, o regulador, de fato, abriu lá, né, as suas portas e trouxe essas empresas para dentro de casa e permitiu que elas prestassem serviços que, atingidos pela regulação, quer dizer, cobertos mesmo, né, pelo poder do Estado de regular, eles pudessem ser prestados sem uma autorização específica, né, sem que o Estado tivesse que passar, por exemplo, um processo de autorização de um banco ou de uma corretora, desde que essa atuação acontecesse dentro de determinados limites, né, determinados limites de valor, números de clientes, né, atingidos no mercado de crédito, né, aconteceu em serviços de mercado de capitais também, para que o regulador pudesse acompanhar. E aí, né, quase que como um participante do desenvolvimento daquela estrutura, onde estavam os benefícios, né, onde valia a pena, né, de fato se preocupar e de que forma regular, né? Isso está acontecendo, né? Licenças têm sido concedidas, aí, vamos dizer, a título precário, né, para que essa operação aconteça, e uma aproximação muito grande, né, dos desenvolvedores, né, desses serviços. Isso por entender que uma regulação precoce demais poderia matar a inovação, né, desestimular a inovação e, eventualmente, até não permitir que serviços que são bons para a população pudessem se desenvolver. Isso foi seguido,
né, em outras jurisdições aí, né, mencionei Hong Kong, Singapura, Austrália, né, Nova Zelândia, com modelos que variáveis aí, mas todos em volta, né, desse mesmo conceito de uma aproximação, né, do regulador com o regulado, né, com as empresas aí que passaram a prestar esse serviço. Na China aconteceu algo muito diferente, né, e aí falando de novo aqui desse segmento de crédito. Né, o regulador chinês, primeiro, ao observar as inovações que aconteciam, e aí principalmente no mercado de transferência de recursos entre pessoas e pagamentos e também empréstimos entre pessoas, ficou muito feliz, primeiro, né, porque olhou lá e entendeu que talvez essas empresas viessem trazer a solução que ele sempre procurou, né, do ponto de vista estrutural. Na China é muito difícil se transferir dinheiro, né, e fazer pagamentos, né, de uma província até a outra, um país, né, enorme, que não tem um sistema financeiro integrado, né, que permita aí, né, esse tipo de interação no país inteiro, né, muitos lugares onde, né, o sistema financeiro tradicional nem presente estava. Portanto, né, todas essas iniciativas, né, na área de tecnologia pareciam uma grande solução. Tem aqui gente, né, incentivada pelo lucro, agente privado, desenvolvendo, né, aplicações que são super fáceis de usar, que estão, né, permitindo que as pessoas consigam, né, fazer transferências onde nunca, né, se conseguiu. Que bom, né, tem uma solução aqui para mim. Além de tudo, estão, né, franqueando aqui acesso ao mercado de crédito, né? Enfim, estão aqui bancarizando, né, concedendo acesso ao mercado de crédito. Que maravilha. E deixou isso acontecer de uma maneira bastante aberta, vamos dizer, né, bastante flexível, sem muito acompanhamento. Quando ele parou para olhar, talvez tenha sido tarde demais, né? Tinham lá alguma coisa como 5.000 empresas de P2P, né, atuando no mercado de crédito. Quando ele foi fazer uma avaliação dessas empresas, se descobriu que metade delas, pelo menos, eram fraude. Quer dizer, havia lá, de fato, né, esquemas de pirâmide, todo tipo de apropriação indevida aí de recursos, né, das pessoas. E quando ele percebeu isso, viu que, né, os controles de fato não existiam, resolveu intervir, né, como o chinês intervém, né, que é com regulação pesada, guilhotina, e de fato praticamente marginalizou o mercado, né? Deixou de uma maneira muito fechada, restringiu o acesso a essas empresas, atuou fortemente na fiscalização, supervisão e imposição de penalidades, e agora está lá numa sinuca para se definir como é que, né, a regulação vai surgir, mas vai ter que começar do zero no mercado que já, né, se desenvolveu, onde alguns gigantes que não vão ter problema com a regulação, né, já se estabeleceram e estão prestando seus serviços. Enfim, a gente conhece os serviços lá de transferência do WeChat, né, do Alipay, que aliás eram todos, né, aplicações que não tinham sido desenvolvidas originalmente, né, para o mercado financeiro e o mercado de capitais. Isso para ilustrar um pouco, né, como é que a regulação pode andar. Eu acho que a gente está nesse momento aqui no Brasil ainda, bem distante das 5.000 empresas aqui. Talvez tenham o que, Sandro? 30? 40? Tá, nós estamos aqui são todas identificadas aí. Se olhar no radar fintech, a gente sabe exatamente quem são, né, onde moram as pessoas, o que ajuda bastante. Estamos aqui sentados do lado do regulador. Acho que tem aqui um movimento que ele vem de uma maneira mais lenta, né, mais cuidadosa, né, no Brasil. E a gente já pode olhar, né, mesmo na área de fintechs, alguns exemplos bem sucedidos de regulação que já aconteceu, e outros onde a regulação não aconteceu ainda, e outros onde a regulação está sendo discutida. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil essa oportunidade de entrar certo com a regulação. Um exemplo que não dá para a gente, né, deixar de mencionar é o do mercado de meios de pagamento.
né? Um mercado que de cartões de crédito, né? Cartões pré-pagos, um mercado que até há muito pouco tempo atrás não era regulado, era essencialmente, né, dominado, né, pelos bancos e algumas empresas não reguladas, como administradoras de cartão de crédito, né, que prestavam um serviço, vamos dizer, né, financeiro na essência, mas não financeiro em termos jurídicos, né? Tinha lá uma construção de que esse serviço era uma atividade comercial, né? Era uma prestação de serviço de crédito para o comércio. Portanto, fora da regulação, fora da necessidade de autorização pelo Banco Central. Há 3 anos atrás se decidiu regular essa atividade, né? Foram criadas aí novas figuras de instituições, né, sob a jurisdição do Banco Central, as chamadas instituições de pagamento, né, que são as emissoras aí de cartões, as adquirentes, né, que entregam as maquininhas lá para as lojinhas, para os supermercados onde a gente faz compra. E essa regulação ela já veio no ambiente em que o serviço financeiro e o serviço de pagamento propriamente dito, ele estava desmembrado, né, bastante desmembrado, entre agentes do sistema financeiro tradicional, bancos, e agentes que são prestadores puros de serviços de tecnologia e que talvez, né, tivessem até condição de migrar, né, para uma atividade regulada, mas não tivessem, vamos dizer, a intenção e nem a disposição de se tornarem bancos tradicionais, no modelo tradicional. Então se criou uma regulação que permite a interação, né, entre prestadores de serviços de tecnologia, prestadores de serviços financeiros tradicionais, com diversos pesos, né, e ônus, né, diferenciados aí, né, entre as atividades. O que a gente está vendo? Né, se a gente olhar em qualquer acompanhamento de fintechs, onde que a gente tem mais inovação, né, e mais iniciativas? Justamente no mercado de pagamentos. Não é por acaso. Antes a gente tinha um segmento que trazia muita incerteza, sempre a gente, como advogado, recebia consultas: você quer serviço financeiro? Não é? Estou preocupado. Tem que ficar preocupado mesmo, né? Porque prestar serviço financeiro sem autorização é crime. Então era um mercado que também não se desenvolvia, ele estava, vamos dizer, né, travado. A falta da regulação ela segurava de alguma forma, né, esse desenvolvimento. Ela veio de uma maneira, né, que está se julgando, a experiência recente ainda, né, mas está se julgando adequada, e temos aí um bom exemplo brasileiro, né. O outro, o Fábio talvez comente um pouco aqui, é uma regulação que vem sendo discutida agora, está em minuta, né, uma proposta de regulação para fintechs de crédito, atinge em cheio aqui a atividade do Sandro. Criam-se dois novos tipos de instituições financeiras, né, nessa regulação, e estamos no momento agora justamente de, né, juntar sugestões e promover o debate, né, sobre se essa é a melhor forma de regular, né, o setor. Não regular também é uma alternativa, né, inclusive para esse setor, né, de crédito, de empréstimo entre pessoas, de P2P. Até porque a falta de regulação faz com que a gente, né, precise atuar, com que os agentes de mercado precisam atuar com a regulação que existe. Então a gente tem esses modelos, já se desenvolveram no Brasil, tem as 30, 40 empresas aí que o Sandro, né, mencionou. O quê? Fazendo o quê? Né? Usando regulações já existentes, usando aí normas, né, de representação de instituições financeiras, por exemplo, as regras de correspondente bancário, que estão aí há muito tempo, não foram criadas para esse momento, né? Usando as regras que permitem a cessão de créditos, né, aí depois da originação pela instituição financeira, que normalmente é parceira nesses arranjos aí de P2P, né, de operações de empréstimo entre pessoas. Ela cede o crédito no momento imediatamente seguinte, né, para uma estrutura, uma securitizadora ou para um fundo de investimento, onde os interesses ali, né, da fintech ou dos seus patrocinadores, né, estão alinhados. Então, normalmente o que a gente tem não é a retenção de risco nesse mercado pela instituição financeira, é a absorção do risco, a manutenção do risco pela empresa de tecnologia ou pelos seus patrocinadores. Quer dizer, as regras atuais já permitiram que isso fosse desenvolvido, trazendo outras discussões. Será que esse é o melhor caminho? Né? Será que a gente tem talvez uma espécie de shadow banking acontecendo aqui, né? O regulador não tem uma clareza enorme sobre esses modelos?
podemos continuar assim? Vale a pena a gente investir, né, na nova regulação? A gente tem, enfim, bastante discussão para fazer em torno disso. Vamos começar ela agora. Vou estar aqui, né, às ordens para discutir tanto com os colegas da mesa como com vocês. Queria só trazer essas observações iniciais aqui. Obrigado. Renato, obrigado. Agora a gente passa a fala então para o Fábio Carneiro, do Banco Central. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer imensamente. Bom dia. Imensamente o convite do professor Diego, do Alexandre. Dizer que é melhor. Pronto. Então, além dos agradecimentos, agora gravando, falar da nossa imensa satisfação de estar aqui compartilhando ideias e estar presente na academia, especialmente numa escola tão tradicional quanto esta. É importante para a gente. O nosso desafio principal não é exatamente de liberar a agenda, é de respeitar a agenda de 20 minutos aqui. Eu trouxe slides para 1 hora de conversa, se deixar, mas a gente vai tentar dar uma passada por esses slides e conversando. A ideia, nós fizemos um acerto prévio, né? Quer dizer, o Dr. Renato fez essa apresentação um pouco mais abrangente. Eu vou continuar ainda falando um pouco do todo, né? Quer dizer, um pouco de como é que o Banco Central do Brasil, o regulador brasileiro e a comunidade internacional de regulação e supervisão enxergam esse momento de inovações tecnológicas e de mudança, né, efetiva da forma como se faz negócios no Brasil e no mundo nesse contexto da economia digital. A gente vai dar um pequeno ponto de atenção para, na sequência, o Sandro começar a discutir essa experiência de transição do mercado de peer-to-peer para um ambiente regulado. Bom, antes de mais nada, o meu aviso legal. As opiniões e juízos de valor contidos nessa apresentação são de minha exclusiva responsabilidade e não necessariamente representam o posicionamento oficial do Banco Central do Brasil. Feito isso, basicamente, como é que o Banco Central se posiciona nesse debate? Algumas referências internacionais e nossos pontos de atenção. Eu trago basicamente aqui como primeiro slide, chamar a atenção para o conceito da Agenda BC+, que foi, na verdade, um compromisso público que o presidente do Banco Central assumiu com a sociedade brasileira em dezembro do ano passado, numa linha de maior transparência do órgão de regulação e supervisão com a sociedade, assumindo determinados compromissos, criando uma agenda para ser efetivamente acompanhada pela sociedade civil e cobrada. Um dos temas dessa Agenda BC+, dentro desse pilar chamado Sistema Financeiro Mais Eficiente, é exatamente o de acompanhar as inovações tecnológicas. E aqui a gente já tem um pouco um sabor de como o Banco Central enxerga isso. Sistema Financeiro Mais Eficiente. Isso está no nosso mandato. Quer dizer, eu busco um sistema financeiro sólido, bancos que não quebram, bancos que não causam prejuízo para ninguém, empresas associadas a bancos que não trazem prejuízo, mas também um sistema financeiro cada vez mais eficiente. Isso entra no nosso planejamento, né, de algum modo. O Dr. Renato já mencionou a situação do grupo de trabalho específico que nós criamos para acompanhar esse assunto, um laboratório de inovações específico dentro da nossa área de tecnologia da informação, basicamente para estudar, acompanhar as novas tecnologias e seus impactos no sistema. Eu vou, infelizmente, falando um pouco mais rápido e passando um pouco mais rápido pelos slides, mas a gente faz o catch-up nos debates. Em termos de planejamento estratégico, dois pontos que eu pensei para chamar um pouco a atenção para a nossa postura. A primeira delas é, no nosso objetivo estratégico de manter solidez, eficiência e regular funcionamento do sistema financeiro nacional, o que eu chamo a atenção aqui? Exatamente o ponto em que fala acompanhar e monitorar novas tecnologias e novos modelos de negócios, avaliando a necessidade de regulação e supervisão quando houver ganhos e riscos. O que eu chamo a atenção? Verbos: acompanhar e monitorar.
acompanhar e monitorar. Aqui eu ainda não estou falando de uma intenção objetiva de fazer intervenções mais contundentes, seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista de supervisão, de fiscalização. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que destaca aqui, novas tecnologias e novos modelos de negócio. Falar em inovações tecnológicas, falar em fintechs, não é só falar de startups. Não é só falar de novos modelos de negócios. Eu falo sim e fundamentalmente de toda uma revolução, e sim eu posso falar em revolução do modo como se faz negócio financeiro no sistema financeiro já estabelecido, nos incumbentes, naqueles que já estão autorizados a funcionar pelo Banco Central. Não estou falando, portanto, só de novos modelos de negócios. Eu estou falando também do impacto das novas tecnologias sobre os incumbentes, sobre as entidades já autorizadas. E as duas outras palavras-chave, ganhos e riscos. A grande questão é essa. Sim, eu quero um sistema financeiro mais eficiente. Eu quero um cidadão brasileiro mais bem atendido. Sim, eu quero um cidadão brasileiro que tenha mais acesso a produtos e serviços financeiros de menor custo. Ok, mas o meu papel como agente de Estado, e eu digo sempre, eu nem sou guardião dos interesses dos incumbentes, eu não estou no Banco Central para defender os interesses do Bradesco e do Itaú, do Banco do Brasil, mas também não sou cheerleader de fintech. Não estou com pompons aqui e saiote dizendo fintech, fintech. O meu foco não é o prestador de serviços, o meu foco é o cidadão. Sempre que houver riscos para o cidadão, a gente vai olhar essa questão com um pouco mais de atenção e fazer intervenções que sejam necessárias. E é nessa linha que eu chamo a atenção para o segundo objetivo que eu destaco, que é a promoção da cidadania financeira, né? Vejam, no outro eu falava avaliar e monitorar, avaliar riscos e ganhos. Aqui eu já estou falando em fomentar. É muito interessante quando a gente discute o potencial da inovação tecnológica na promoção da inclusão financeira acima de tudo, né? E há estudos extremamente interessantes, eu me recordo de um específico da McKinsey, em que eles basicamente avaliam o potencial de influência da inovação tecnológica na inclusão financeira, fazendo uma conta super simples. Compara a quantidade de pessoas bancarizadas naquela economia com a quantidade de pessoas que dispõem de um dispositivo móvel, de um smartphone. A diferença entre elas, entre essas duas grandezas, é exatamente o enorme potencial de inclusão financeira que as novas tecnologias podem trazer. Inclusão financeira via mobile, e quando a gente olha as pesquisas que são feitas no sistema financeiro nacional sobre o acesso a canais digitais, o que mais cresce, o que mais se destaca é o acesso via mobile. Aqui você já está falando de um Banco Central que se propõe a fomentar a utilização das inovações tecnológicas para o fortalecimento da cidadania financeira. Bom, esse Banco Central que se posiciona assim em relação às novas tecnologias, o que tem feito? Eu já comentei o nosso GT de inovações, o nosso laboratório de inovações, duas tentativas de fazer intervenção regulatória mais cuidadosas, submetidas à consulta pública e profundamente debatidas com o mercado, né? O Sandro não vai me deixar mentir sozinho, né, Sandro? Ele vai me dar apoio na mentira, brincadeira. Mas enfim, a gente tem discutido intensamente com o mercado, 2 editais de consulta pública que focam 2 públicos distintos, né? Um que foca fundamentalmente os novos entrantes, e aqui de novo, eu sou economista, não sou advogado, então eu não falo juridiquês, eu falo economês, ok? Novos entrantes e incumbentes é bem economês isso daí, vocês me desculpem. Mas os novos entrantes focados no edital de consulta 55, que é exatamente a nossa primeira proposta de intervenção regulatória para pavimentar o caminho das peer-to-peer lending. E o edital de consulta 57 já olha para outro segmento, já olha para os incumbentes, as instituições financeiras já autorizadas a funcionar pelo Banco Central e basicamente diz o seguinte: acordem, estamos na economia digital com os 2 pés. Vocês têm crescido enfim, na utilização dos canais digitais para a condução dos seus negócios. Se vocês têm feito isso, vocês também têm aumentado de modo muito significativo a sua exposição a novos riscos e, mais especificamente, falando de riscos cibernéticos. O edital de consulta pública 57 ele já vai transitar nessa área dos requisitos de segurança cibernética aplicável às instituições já autorizadas a funcionar, 2 intervenções regulatórias próprias para o momento e hoje discutidas com o mercado.
a gente falou bastante também da interação com os agentes, e essa questão de participação em fóruns internacionais, eu acho que é sempre importante dar um bom destaque para isso, porque eu costumo dizer que o Banco Central ele é o fundador, o presidente, o vice-presidente e o secretário da Federação Brasileira de Bancos Centrais, né? Só existe um Banco Central no Brasil. Então, se de fato a gente quer dialogar sobre como se posicionar com relação a isso, é absurdamente necessário que o Banco Central se insira na comunidade internacional de regulação e supervisão e discuta com os seus pares pelo mundo afora qual tem sido a postura diante dessa e daquela inovação, dessa ou daquela nova realidade de mercado. Ao invés de trazer experiências objetivas de jurisdições particulares, eu quero só passar um rápido panorama de como a comunidade internacional tem sentado para discutir esse assunto, né? Aqui são diferentes organismos internacionais, o Comitê da Basileia, um que trata especificamente de estabilidade financeira global, um que trata de sistema de pagamentos e infraestruturas de mercado, o Financial Stability Board, que é o grande braço técnico do G20, seguros e mercado de capitais. Em todos esses organismos internacionais que congregam a comunidade de supervisores e reguladores, há algum tipo de iniciativa, há algum grupo de trabalho, há alguma força-tarefa, há algum documento já sendo discutido em termos de padronização, de como que o supervisor e o regulador devem se posicionar e em termos de como que a gente lida com essa nova realidade. Basicamente, eu chamo a atenção para dois pontos que eu acho bastante relevantes. O primeiro deles é do Comitê da Basileia, e eu não sei até que ponto vocês são familiarizados com esse tema do Comitê da Basileia. Se regulação financeira fosse uma religião, este seria o nosso Vaticano, né? Basileia seria a nossa Roma e o Comitê da Basileia a Sé, né? O nosso Vaticano. Tá? Então, esse é o organismo internacional que emite padrões internacionais de regulação financeira. Comitê da Basileia, Comitê de Supervisão Bancária da Basileia. Eles têm um documento em consulta hoje, acho que ainda está em consulta, exatamente para ver os impactos das inovações tecnológicas, mais especificamente das fintechs, sobre os bancos. E quando eu falo fintechs, inovações tecnológicas, eles absorvem uma definição do Financial Stability Board que basicamente diz o seguinte: ok, falar de fintechs não é só falar de startups. Né? Eu acho que isso é o que traz de importante aqui e traz o impacto em todos os segmentos: crédito, pagamentos, investimentos. Minha percepção, de novo com aquele aviso legal, eu não represento necessariamente a posição oficial do Banco Central do Brasil. Não existe segmento mais impactado pela inovação tecnológica hoje do que a área de pagamentos. Minha percepção como profissional que está há 23 anos nesse mercado, trabalhando com regulação e supervisão bancária, esse é o caminho do terceiro milênio mesmo. Pagamentos ser o backbone, ser a espinha dorsal e todo o resto vir acoplado a isso. Crédito acoplado a pagamentos. Sabem por quê? Porque basicamente... esse é o slide errado. Ih, errei. Basicamente porque o grande ponto que a gente discute quando fala de inovação tecnológica é a mudança de quem tem poder. A inovação tecnológica empodera o consumidor como nunca antes. Esse como nunca antes me fez lembrar, mas tudo bem. Como nunca antes na história deste mundo. Tá bom. Como nunca antes na história deste mundo. Empoderamento do cliente, do consumidor. A escolha é dele. A escolha é dele. Né? E essa mudança de poder, o poder sai do provedor e passa de modo mais intenso, objetivo, contundente para o consumidor. Isso efetivamente faz a diferença e você vê acoplado ao WeChat, que é fundamentalmente uma solução de pagamentos, 1000 outras alternativas de provimento de seguros, provimento de crédito, provimento de N outros produtos e serviços financeiros. Basileia é muito interessante quando ela avalia os cenários, né, em função da inovação tecnológica. E isso me faz lembrar uma ocasião que eu participava de um seminário internacional de gestão de riscos. Eu tinha acabado de falar nesse seminário sobre questões de regulação financeira, proporcionalidade, etc. Na sequência vem um consultor espanhol e olha para mim e diz: vocês reguladores estão lutando a última guerra. Vocês estão construindo uma nova linha Maginot
né, aquela que protegia teoricamente a França da invasão alemã, era uma mega trincheira já construída para uma guerra, uma segunda guerra que mimetizaria, que seria igual à Primeira Guerra Mundial. Essa é a lógica do lutar a última guerra. E ele diz, vocês reguladores estão mudando toda a regulação financeira, achando que a próxima crise mundial virá via crédito. Errado. A próxima crise mundial, se vier, ou quando vier, porque ela sempre vem, ela possivelmente virá pelo risco de estratégia. Não haverá Itaú, não haverá Bradesco, não haverá Banco do Brasil que suportem a força competitiva de Google, Apple, Facebook, Alibaba e outros que tais, Amazon. Quando eu falo do que pode vir a acontecer no sistema financeiro global nos próximos 20 anos, gente, essa frasezinha do Bill Gates, we don't need banks, we need banking. E ele, na sequência, dizia, por que a gente tem que pensar num mundo que você vai precisar de agência bancária? Ele falou isso em 1997, 20 anos atrás. Isso mostra a diferença dele ser bilionário e eu ser um funcionário público, né, lascado. Né? O cara consegue ver 20 anos à frente, por isso ele é bilionário e eu não. Mas enfim, vamos tentar fazer esse exercício de Bill Gates. Né? Que sistema financeiro a gente quer, a gente vai ter, e aqui meu tempo já está acabando, 5 minutos. Aqui alguns cenários, o banco melhor, o novo banco, o banco distribuído, o banco relegado e o banco literalmente desintermediado, sempre chamando a atenção no lado, comandando tudo isso, o consumidor. Mudança de expectativas, eu já comentei. Alguns pontos do Financial Stability Board que eu acho interessantes. Movimento de descentralização e desintermediação financeira, maior eficiência com claros benefícios para a economia em termos de redução de custos, rapidez, melhor uso de dados, etc. Que mais? Transparência e redução, acesso e aumento da conveniência. Depois eu deixo essa transparência com vocês. Beleza. Financial Stability Board, o braço técnico do G20. É tudo muito bom. Tem benefícios, mas há riscos. Os benefícios devem ser considerados sempre no contexto dos riscos associados. E ele fala especificamente dos riscos financeiros. O Dr. Renato já chamou a atenção dos problemas que a gente teve na China, né, com as peer-to-peer, já houve também nos Estados Unidos. A gente sempre que fala de Bitcoin lembra das exchanges lá, da exchange, aquela grande Mt. Gox, né, do Japão. Quer dizer, há riscos associados, riscos não só financeiros, mas também operacionais, em termos de bons processos de gestão. Esses novos entrantes não necessariamente, por não estarem sujeitos à mesma regulação prudencial há tanto tempo, trazem a mesma qualidade em termos de gestão e governança e questões associadas à segurança cibernética. Risco legal, risco reputacional. Vou passar por isso, porque senão o Alexandre me bate, ele já está me olhando com cara feia, né? Já passaram uns 3 dos 5 minutos que ele me deu. Vamos lá, alguns pontos de atenção. Sobre os incumbentes, eu acho que eu já comentei a questão fundamentalmente da maior exposição ao risco de TI, especialmente pelo maior uso de canais digitais, não é? E aqui uma outra questão do risco de estratégia que eu acho importante, que hoje a gente dialoga com o sistema bancário. Você tem 4 gerações sendo gerenciadas hoje pelos bancos brasileiros. E para falar dessas 4 gerações, eu sempre trago a alusão àquela mensagem da fluência em língua estrangeira. Você tem os nativos digitais que já nasceram, né, lidando com a tecnologia, são absolutamente fluentes. O meu filho de 2 anos, meu filho mais novo, com 2 anos, brincava no iPad e tentava passar o canal da TV esfregando o dedinho na tela, né? Ele é um nativo digital. Você tem o migrante, aquele que não nasceu na tecnologia, no mundo digital, mas que aprendeu a falar aquela língua com sotaque. Eu sou do Ceará, deu para perceber, né? Então eu estou aqui, mas eu não perco o meu sotaque, não é? O terceiro tipo, o estrangeiro, é aquele que consegue pedir um hambúrguer, não morre de fome, consegue andar de metrô, mas não tem absoluta fluência, ele se vira. E você tem aquele que é o estrangeiro de fato, aquele que não fala a língua digital. Hoje, o sistema financeiro nacional gerencia 4 gerações diferentes. E tem que ter canais de atendimento, estratégias de marketing que atendam as 4 gerações. Isso é algo que a gente discute bastante, além da segurança cibernética. Para os novos entrantes,
O que eu tenho que chamar a atenção aqui? Fundamentalmente essa questão de entender os modelos de negócios e o segundo bullet aqui, perímetro legal e regulatório. Frase do dia: não haverá, não há, não houve uberização do sistema financeiro nacional. Essa história, essa lógica de é melhor pedir desculpas do que ter que pedir permissão, não vale para o sistema financeiro nacional. Uber aqui não. Essa é a mensagem fundamental. Tá? E é por isso que a gente dialoga, a gente quer entender e a gente quer avaliar em que medida precisa ou não fazer uma intervenção regulatória, sempre com essa lógica de que eu quero intervir naquilo que preciso e para ajudar, não para atrapalhar. A regulação não pode ser um inibidor da inovação. Ela tem que ser, no máximo, uma trilha para que a inovação cresça sem causar prejuízo para ninguém. Meu tempo já deve ter acabado, né, meu amigo? 40 segundos, olha aí, cruza uma reta final, estou quase chegando lá. Não vou mais discutir, eu tinha aqui preparado o terreno para introduzir a doutora Rosine e esse excelente painel de criptomoedas. Não vou falar sobre isso, ela com certeza vai falar do comunicado 25306. Não vou falar sobre isso, doutora Rosine. As minhas considerações finais, os nossos desafios: regular apenas o que precisa ser regulado, sempre pensar nos riscos para o sistema, proteção contra riscos não deve sufocar a inovação, e o nosso papel como agentes de Estado hoje é fundamentalmente acompanhar a evolução. Para finalizar, a nossa visão: contribuir para potencializar os benefícios, mitigando riscos para todos. Queremos sim discutir com profissionais como o meu amigo Sandro, empreendedorismo com cultura de riscos. Esse é o ponto que a gente mais discute, né, com os novos entrantes. Vai entrar? Vou. Ótimo. Gerencia adequadamente o risco de crédito, gerencia adequadamente o risco operacional, gerencia adequadamente o risco de ser usado para lavagem de dinheiro, né, ou para financiamento a terrorismo. Inovações tecnológicas e riscos potenciais, a gente já comentou, e o foco da supervisão sempre esse, né, eficiência e segurança. Eu acho que eu consegui passar pelas ideias principais aqui dessa apresentação. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Fábio, obrigado. A gente passa agora então para a terceira fala aqui, que é a do Sandro Reis, da Geru. E depois da fala do Sandro, a gente começa aí com as perguntas e provocações aí do público. Sandro. Obrigado, bom dia. É difícil seguir os dois aqui, que além de conhecerem muito do assunto, todo mundo sabe quem eles são, né? Então eu vou começar por dizer quem é a Geru, porque todo mundo sabe quem é o Banco Central, todo mundo sabe quem é o Matos Filho, mas talvez não todo mundo saiba quem é a Geru, né? A Geru é uma plataforma de crédito que foi criada em 2013, numa época onde o assunto fintech e o assunto plataformas de crédito era pouco debatido. Nós fomos a primeira operação a entrar no ar no Brasil. Tivemos várias interações com o regulador nesse ínterim e acho que vale talvez comentar um pouquinho cada uma delas, mas eu queria trazer um pouquinho uma visão de quem está no front de negócio, né? E quem vê as oportunidades que são geradas pelas inúmeras ineficiências que existem no sistema. O Fábio apresentou a Agenda BC+. Para mim, a Agenda BC+, ela é uma afirmação perfeita dos problemas que a gente tem em relação à eficiência do sistema. Acho que estão muito bem mapeados os pontos de ruptura e, evidentemente, qualquer ponto, para quem estuda economia e direito também, acho, né, qualquer ponto onde você tem uma regra bruta que separa o antes da regra e o depois da regra, você cria oportunidades de arbitragem e de criar anomalias sistêmicas, né? Então, essa visão do sandbox, essa visão evolutiva e respeitosa do que o mercado está trazendo, ela é fundamental para não criar nenhum tipo de ruptura forçada, né? Hoje existe no Brasil um cenário, a gente atua com crédito pessoal, né? Então nós fazemos empréstimos pessoais sem garantia pela internet.
eu não preciso dizer que em 2013, quando eu comecei a falar para os meus amigos que eu ia fazer isso, todo mundo achou que eu era louco, muitas pessoas disseram que eu ia ser preso, muitas pessoas disseram que eu ia quebrar, e eu dizia, não, mas a gente ainda vai oferecer juros abaixo de mercado. Eu falo, definitivamente você vai quebrar, talvez você não vá preso, mas você vai quebrar. E estamos aqui, quase 5 anos depois, e felizmente somos uma das empresas líderes no setor. A gente tem oferecido empréstimos no Brasil inteiro, através de uma arquitetura legal que eu vou descrever aqui, porque eu acho que ela é benéfica para tentar conectar um pouquinho a discussão com a realidade. Mas então eu vou começar pelo modelo de negócio, né? Nós somos um marketplace lender. Marketplace lender não é um peer-to-peer lender no sentido puro, na medida em que ele não está simplesmente conectando duas pontas, ele tem toda uma arquitetura legal de pagamentos, formal, que conecta o investidor com o tomador de um jeito bastante eficiente, uma intermediação de baixo custo, mas não é uma desintermediação completa, né? O peer-to-peer como conceito é uma desintermediação completa, com a plataforma fazendo um papel mais de conexão. A diferença do marketplace lending para o mercado convencional é que no mercado convencional de crédito você tem pessoas depositando dinheiro no banco, seja fazendo investimentos, seja fazendo depósitos à vista. Isso define o custo de capital do banco. Aqui no Brasil a gente está falando em média aí de 6%, mais ou menos, por aí. Os bancos pegam esse dinheiro, eles alocam esse dinheiro em diversos instrumentos, alguns na própria tesouraria, outros instrumentos de mercado, e uma parte desses recursos é destinada ao crédito. Essa parte que é destinada ao crédito, o funcionamento convencional é o cliente vai ao banco, pede um empréstimo, toma esse empréstimo do banco, o banco pega este empréstimo, fatia ele em 1000 pedaços, né, diz, olha, o risco mais alto fica comigo, o risco mais baixo vai para o mercado, e isso vai sendo trancheado, e vários veículos diferentes dentro e fora do banco vão comprando pedaços dessas carteiras de crédito, e tem uma estrutura de custos relativamente alta que come uma parte considerável do spread que existe no momento da originação da operação de crédito. E o lucro dos bancos, ele complementa essa equação, fazendo com que o investidor receba, né, CDI, na melhor das hipóteses, de um lado, e o tomador pague juros, no caso do crédito pessoal, da ordem de 120% ao ano. Né, então, essa discussão de por que o juro é tão alto no Brasil, ela não cabe aqui. É uma discussão super interessante, mas não cabe aqui. Mas o fato é que a existência dessa anomalia permite que uma empresa como a Geru use a tecnologia e a ciência de dados para analisar o perfil dos clientes que estão entrando pelo nosso site, tomar uma decisão de crédito em tempo real, dar uma resposta para ele na hora, uma experiência muito superior à experiência de tomar um empréstimo nos meios convencionais, formalizar todo aquele empréstimo por meios eletrônicos com um nível de segurança talvez até mais alto do que nos meios convencionais, e entregar para esse tomador um empréstimo que custa em média 60% menos do que ele pagaria na média no sistema financeiro nacional. O outro lado dessa moeda é que os recursos que a gente canaliza para esse tipo de operação, eles são remunerados com retornos bastante superiores ao que é o retorno num investimento comum no mercado de capitais. A gente tem lucro, nós não somos uma instituição beneficente, a gente faz isso com fins lucrativos, e isso nos motiva. A gente vive um ciclo permanente de aprendizado com dados, né? E aí acho que eu queria pegar essa ponte dos dados um pouco para falar de um primeiro ponto que eu acho que é legal para a gente debater. Quando a gente pensa na sociedade contemporânea, na sociedade moderna,
a gente vê as redes sociais e a vida pública invadindo aspectos da vida privada, né? E eu acho que certamente muita gente já estudou isso, escreveu sobre isso e discute isso de forma muito mais profunda do que os meus poucos conhecimentos me permitem discutir. Mas eu acho que quando a gente fala de regulação para um setor como esse, eu me senti um pouquinho no dever de advogar os contratos privados, né? Por quê? Porque no mundo de hoje, ao contrário da geração que é, como o Fábio colocou, migrante, né? que não nasceu na geração, na era da conectividade total, mas aprendeu a usar, as novas gerações, elas são muito mais hábeis do que essa geração migrante, no sentido de separar muito bem a sua vida pessoal da sua vida pública. E o fato de que existe uma exposição pública de uma parte considerável da sua vida não diminui a potência do indivíduo no sentido de controlar qual é a informação que é pública e qual é a informação que é individual. Então, quando você começa a fazer uma sobreposição de todas as tecnologias que vêm vindo por aí, né, você tem tecnologias que são transnacionais, né? Você tem o Google, o Facebook, tendo mais informações a respeito de você do que qualquer instituição financeira com quem você se relaciona há 20 anos. E isso é um ponto que a gente ainda não chegou, mas está muito perto de chegar, né? E as demandas de mercado por coisas como um birô positivo levam para um fluxo de informação mais amplo e disponível. E, ao mesmo tempo, a questão do blockchain e dos contratos inteligentes permite uma segurança associada a uma anonimidade até certo ponto que permite que as pessoas controlem o seu conteúdo financeiro pessoal, né? Então, eu não sei até que ponto o regulador ou os reguladores do mundo vão conseguir segurar uma onda de inovações transnacional. Vai demorar para chegar num ponto onde isso seja um problema. A gente não está falando de uma coisa que vai acontecer agora nos próximos anos, mas eu acho que se a gente olhar para um futuro um pouco mais distante, é bem fácil para mim imaginar que as suas informações vão estar no seu controle, num perfil de autenticação pessoal teu, que você escolhe exibir ou não para quem quer que seja, e que suas operações de crédito vão ser oferecidas na hora que você está pagando alguma coisa ou decidindo consumir alguma coisa, né? Vai estar sempre disponível o teu crédito. Teu crédito vai ser oferecido para você por um mercado enorme de empresas que vão acessar suas informações conforme você disponibiliza elas. E essa operação de financiamento e liquidação financeira daquela tua compra, ela pode ser feita numa criptomoeda, numa moeda virtual, e você não vai necessariamente estar na esfera regulável por um regulador nacional, né? E então eu acho que isso coloca um desafio muito grande no assunto regulação. Dito isso, eu acredito que existem assuntos diferentes de outros dentro de fintech. Então, um assunto que é crédito, ou o assunto de seguros, que em geral é colocado em insurtech, não em fintech, mas para mim trata-se de uma coisa muito parecida, embora seja um outro regulador. São assuntos como câmbio, né? São assuntos que são assuntos de esfera de regulação de algum regulador nacional, seja o Banco Central, seja a CVM no caso de investimentos, seja a SUSEP no caso de seguros, né? O que me parece é que a tarefa de regular o mercado de crédito, ela é sutil, é delicada, mas não é difícil. Enquanto a tarefa de regular o mercado de bitcoins é impossível.
né, você pode regular a conversão de bitcoins para reais e a conversão de reais para bitcoins, mas você não pode regular o mercado de bitcoins. E isso acho que é importante fazer essa separação, porque regulação e fintech não vai ser igual para cada tipo de fintech, né? Acho que cada uma vai exigir uma coisa diferente. Mas, enfim, eu dei uma decolada aqui só para colocar um assunto aí para a gente eventualmente discutir depois. Voltando um pouco para a vaca fria, né? Uma coisa que a nossa operação, e quem quiser pode checar aí pelo celular, né? Entrar no site, é uma coisa super simples, a gente pergunta quanto você quer, em quanto tempo você quer pagar e para que você quer esse dinheiro. Uma coisa que a gente construiu por trás disso é uma máquina de decisão, né? Uma máquina de decisão automática. E essa máquina de decisão ela é bastante sofisticada e ela cresce a cada dia com o volume de operações novas que a gente faz. Então, todas as operações que a gente traz para dentro aumentam o nosso poder preditivo em relação às nossas operações futuras. E nós somos uma empresa de tecnologia e de ciências de dados, né? Muito mais do que uma financeira com uma área de tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia aplicada a serviços financeiros, né? E o que é interessante, né? O mercado de crédito tem vários dogmas, né? Tem o dogma da inadimplência alta em todos os setores no Brasil, né? Tem o dogma de que cliente bom não toma empréstimo, né? Lógico que um juro desse tamanho, cliente bom não pode tomar empréstimo mesmo, né? E a gente lançou em 2013 um produto que era significativamente mais barato. E quem que a gente encontrou, né? A gente encontrou um público qualificado que tinha necessidades financeiras mal atendidas, né? Nosso tomador típico é uma pessoa de 25 a 45 anos, 70% dos clientes têm nível superior, 40% têm pós-graduação. A gente tem 30% da nossa base de clientes são empresários profissionais liberais. A gente tem um grande número de dentistas, veterinários, advogados, que têm pequenas operações, pequenos negócios, precisam de caixa no seu negócio. Não existe crédito para pequena empresa e eles usam um crédito pessoal como uma forma de financiar os seus negócios. 60% dos nossos clientes tomam um empréstimo para refinanciar dívidas mais caras, ou seja, o cara está consolidando as dívidas dele com juros mais altos, pagando e quitando todas elas e ficando com uma dívida de longo prazo, que a gente oferece crédito até 3 anos, o que não é comum no crédito pessoal, e tendo a oportunidade de pagar uma coisa que cabe no bolso dele com um conteúdo de juro muito menor do que teria em outro ambiente. Por ser uma operação digital, a gente consegue, num pequeno escritório aqui em São Paulo, trabalhar no Brasil inteiro, né? Eu acho que esse mapa mostra vários pontos aí do Brasil. A gente já teve pedidos de empréstimo em todos os lugares, todas as cidades que estão marcadas em vermelho aí. A gente teve empréstimos concedidos em praticamente todos os estados da federação. Então, para quem acha que tem estados da federação que não existem, que são uma fantasia criada, a gente efetivamente tem clientes pagantes em todos os estados. A gente vem crescendo, isso aqui é o volume de operações que a gente faz todo dia. A gente vem crescendo o nosso volume de operações violentamente desde início de 2016, quando a gente teve o primeiro ciclo de consolidação do nosso modelo. A gente opera numa arquitetura legal que é basicamente composta de 2 empresas. Nós temos uma empresa que é uma prestadora de serviços, que é uma correspondente bancária, que tem um banco, que tem uma parceria com um banco, e através desse banco a gente origina os empréstimos. Esses empréstimos são cedidos, como o Renato falou, para uma securitizadora, no nosso caso. Em outras operações é um FDIC e a securitizadora é quem fica dona desse ativo, é quem tem esses ativos no balanço e é quem gerencia esses ativos dali em diante. A nossa plataforma de tecnologia presta serviços para a securitizadora, de forma que a experiência do cliente é única, desde o momento que ele toma um empréstimo até o momento que ele termina de quitar o empréstimo dele. Essa era um pouco a minha apresentação. Eu queria comentar um pouquinho algumas coisas sobre o que foi falado, talvez o que a gente possa discutir aqui, né?
mas eu acho que isso eu deixo para o debate e eu vou terminar o meu tempo, que eu tenho acho que mais 1 minuto ou 2. 3, ótimo. Para contar um pouquinho a nossa história com o regulador, né? Quer dizer, a gente, quando começou, eu queria criar esse negócio e eu procurei um advogado amigo com quem eu já tinha trabalhado há muito tempo, já tinha trabalhado muitas vezes, e disse, olha, eu quero fazer isso. Eu conheço essas histórias no mundo, essas histórias no Brasil. Tinha uma história no Brasil né, que não tinha sido bem sucedida, e eu tenho a disposição de percorrer o caminho. Eu não quero criar nada exótico, não quero interpretar uma regra de 1900 que nunca foi aplicada, eu não quero... e a gente tinha basicamente 3 premissas, né? Uma é, eu quero criar esse novo produto financeiro e oferecer isso. Eu quero fazer isso através de estruturas de mercado convencionais, e eu não quero ir preso, né? O conceito por trás do modelo que a gente desenvolveu, ele carrega muito da ideia de não ficar sozinho, de não ficar isolado em nenhum momento, né? E isso porque a gente não sabia, num primeiro momento, qual seria a reação do regulador ao que a gente queria fazer. Até porque, em 2010, houve uma reação, uma tentativa, não igual, mas parecida, que foi bastante violenta, né? E então a gente procurou usar as regras que existiam e não criar nada que pudesse ser questionado. E nunca estar sozinho, né? Sempre usar regras que tinham um bocado de interesse econômico e indústrias estabelecidas já usando. E a gente construiu esse modelo com base na securitização, na correspondência bancária e na cessão de créditos, né? O que a gente faz é tirar risco do mercado financeiro e colocar no mercado de capitais, o que é uma coisa saudável, pelo menos do meu ponto de vista. Né? A gente não está introduzindo risco de crédito no mercado financeiro. Na medida que a gente securitiza esses créditos e vende isso para investidores profissionais, a gente está colocando esse risco no mercado de capitais, onde ele é absorvido com muita naturalidade. A gente, quando terminou de construir a plataforma e entrou no ar, a gente foi imediatamente ao Banco Central apresentar o que a gente estava fazendo, para ter certeza de que a gente não tinha feito nada errado. A gente teve uma primeira conversa que foi um pouco desconfortável, né? Porque eu imagino que, especialmente para os técnicos do Banco Central, que estavam sendo confrontados com uma relativa novidade ali e tinham que reagir naturalmente àquilo, né? Mas esse estranhamento inicial terminou muito bem, e a gente começou um diálogo onde eles disseram, olha, o que a gente viu está tudo certo, e ao contrário da primeira impressão, algumas das coisas que você está fazendo são mais seguras do que o sistema convencional. E aí a gente começou um diálogo que vem se estendendo. O Banco Central tem sido extremamente disponível. Essa consulta pública que o Renato e o Fábio mencionaram, ela foi amplamente discutida, ela foi construída a partir da realidade das operações que existem e não de uma coisa construída numa torre de cristal. O Banco Central colocou isso em consulta pública para discussão, tem pedido a participação dos players através do processo de consulta. Então, eu acho que tem sido feito um trabalho espetacular nesse sentido. Sandro, obrigado aí também ao Renato e ao Fábio, por discorrer visões bem complementares sobre esse tema e sobre as questões que a inovação financeira e o advento das fintechs colocam aí para a agenda regulatória e para a administração do risco e das novas formas aí como os atores se interconectam através dos instrumentos financeiros. Eu acho que agora a gente podia passar então para a rodada de perguntas. Eu propor que a gente fizesse, o vice 3 e faz uma rodada de respostas, e assim
sucessivamente até acabar o nosso tempo. A gente tem mais meia hora aproximadamente aqui. Então, vamos perguntas. 1, 2, 3. Pedir para se apresentar quem puder, né, na hora que for fazer perguntas, se apresentar, ser breve e para que a gente possa, né, ser democrático aí com todo mundo que quiser falar. Bom dia, meu nome é Flávio Maia, sou procurador aposentado do Banco Central e terminei meu mandato agora no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e sou do Instituto dos Advogados de São Paulo, diretor financeiro. E me interesso particularmente sobre esse tema, onde falei na sexta-feira na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro sobre a concorrência bancária como meio de redução da taxa de juros no Brasil. E a minha pergunta é para o Sandro. Eu examinei a CEP, a Sociedade de Empréstimo de Pessoas, e eu queria saber se a Geru se enquadra dentro dessa minuta, na medida em que ela prevê que a CEP será uma mera intermediária financeira. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Mike, eu sou mestrando aqui na Faculdade de Direito. Queria agradecer a apresentação de todos, foi muito esclarecedora em muitos níveis para mim. E a minha pergunta ela vai no seguinte sentido. Acho que muitas dessas fintechs, o modelo de negócios delas se baseia na coleta, no tratamento e, eventualmente, no compartilhamento de dados que são coletados dos usuários que fazem uso do serviço que elas prestam. E existe no Brasil algum debate sobre a necessidade de um marco regulatório específico para regulação dos dados pessoais, a famosa Lei de Proteção de Dados Pessoais, que a gente espera que venha algum dia, que foi inclusive incluída naquela estratégia de transformação digital do governo federal de alguns meses. E a minha pergunta é, como que as discussões sobre a necessidade ou não de uma regulamentação que vá no sentido da proteção dos dados pessoais dos usuários se insere no debate sobre a necessidade ou não de uma regulação das fintechs no Brasil? Obrigado. Bom dia, mesa. Meu nome é João, eu sou estudante de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Minha pergunta vai para o Dr. Sherman, Dr. Renato, lá do escritório Matos Filho. A minha pergunta é sobre a influência das fintechs no mercado jurídico hoje. Questão de escritórios que atuam como parceiros das fintechs ou as fintechs como clientes dos escritórios jurídicos hoje em dia. Qual é a mudança que as fintechs trazem para o mercado jurídico, né? Nem tanto a parte que a gente tem falado até agora, a parte jurídica desse mercado, mas a parte desse mercado no mundo jurídico. Quem começa? Vamos tentar endereçar em ordem, né? A Geru não se enquadra exatamente no formato de SCP. A Sociedade de Empréstimo entre Pessoas é uma das duas instituições que estão sendo criadas, a outra é a Sociedade de Crédito Digital. A Sociedade de Crédito Digital ela é uma coisa mais parecida com uma instituição financeira, só que uma instituição financeira que não pode captar depósitos, né? Assim, estou simplificando extremamente aqui, mas no benefício do tempo. E a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, ela é um intermediador autorizado pelo Banco Central para fazer isso, né? Então, tentando dar uma simplificada grande aí. A gente está fazendo uma série de comentários na regra aí, no sentido de melhorar a regra da SCP. Acho que ela... assim, quando você compara a regra da SCD com a regra da SCP, a regra da SCD é muito mais robusta e se beneficia de regulações anteriores que já foram criadas para os mercados para as financeiras, para os bancos, etc., que a SCP não se beneficia, ela restringe essas regras restringem a atuação da SCP e ao mesmo tempo a SCP não tem nenhum grande diferencial que permita que ela atue de maneira mais eficiente. Então, acredito que existem maneiras de
emendar o que está escrito para tornar a SCP uma realidade eficiente, mas do jeito que ela está escrita a gente não se enquadraria. A gente provavelmente seria uma SCD, onde a gente substituiria aquele lado da equação que é da originação dos créditos, da frente com o consumidor, e a gente teria a preservação de uma companhia securitizadora como forma de captar recursos para financiar as operações, né? Então, a cessão para um fundo ou para uma companhia securitizadora através de uma SCD ela é mais eficiente do que através da SCP do jeito que a regra está escrita hoje. Com uma mudança de regra, eventualmente a gente poderia pensar diferente. Então, Mike, acho que me cabe comentar um pouco sobre enfim, os projetos de lei, né, que tratam de segurança de dados pessoais. Esse é um tema que o Banco Central do Brasil tem acompanhado no debate no Parlamento Brasileiro, com muito interesse. No nosso edital de consulta pública 57, que trata de segurança cibernética, a gente também discute aspectos relacionados à cloud e a processamento do exterior, e essa preocupação com a proteção de dados pessoais no âmbito do sistema financeiro nacional está de algum modo presente lá também. E eu diria que um dos aspectos que nos fazem acompanhar com mais interesse esse debate é porque não dá para falar hoje, por exemplo, do contexto de Open Banking no Brasil, que é um pouco a experiência europeia com a diretiva PSD2, né, que está entrando em vigor agora em 2018, as APIs abertas, etc. Não dá muito para discutir, para avançar nesse debate sem um bom marco legal que trate de segurança e proteção de dados pessoais. O nosso acompanhamento do que está acontecendo no Congresso nos traz algum otimismo, né, de que talvez a coisa realmente aconteça num prazo que talvez não seja tão longo assim, né? Houve até uma declaração do deputado Orlando Silva que até o final deste ano estaria aprovada. Pouco provável na nossa avaliação, mas a gente tem acompanhado com um razoável otimismo o desenrolar dessa legislação, que é uma legislação que em larga medida incorpora avanços importantes que aconteceram na legislação europeia, né? E nós acreditamos que está no rumo certo, né? Efetivamente saindo vai ser uma boa base para que em cima disso a gente traga elementos mais específicos para o sistema financeiro e comece a discutir uma outra possibilidade, que é essa de efetivamente, empoderar o cliente também, o consumidor bancário também, em relação à propriedade dos seus dados e começar a discutir no Brasil de uma forma um pouco mais contundente o conceito do Open Banking, tá bom? Ainda sobre essa questão da proteção de dados, né, acho que esse assunto é central, né, no debate sobre regulação e forma de regulação das fintechs. A gente sabe que muitas dessas empresas não reguladas, não sujeitas à regulação estatal, têm acesso e compartilham dos dados bancários muitas vezes, porque prestam serviços para instituições financeiras ou estão em associação, muitas vezes terceirizando um pedaço desses serviços, e muitas vezes não estão sujeitas aos mesmos requisitos e padrões de segurança que as instituições financeiras estão. O Banco Central já se preocupou com isso, inclusive tem normas de risco aí que atingem as instituições não reguladas, desde que elas estejam prestando atividades financeiras ou atuando com as instituições financeiras. Então essa já é uma preocupação grande. E sobre o Open Banking, que eu acho que essa é talvez uma das iniciativas que o Fábio acabou de mencionar aqui, mais interessantes que estão acontecendo no campo internacional. Essa diretiva entra em vigor em 2018, agora, a PSD2, e vai ser muito interessante enxergar, né? Isso está gerando um debate enorme na Europa e no Reino Unido. Para quem não sabe, o regulador resolveu forçar os bancos tradicionais, as suas financeiras, a abrirem as suas plataformas tecnológicas para que as fintechs possam ter acesso a dados e a informações e realizarem transações em nome dos clientes e com autorização dos clientes em cima daqueles recursos que estão disponíveis dentro dos bancos tradicionais. Então, você tem aí quase que um estímulo muito forte, para que os bancos trabalhem para essa nova concorrência que vem das fintechs. Aqui no Brasil a gente teve um
talvez um caso, né, mais anedótico aí de um processo, né, com o Bradesco propôs contra o Guia Bolso, que vem justamente nessa direção, né, para mostrar um pouco o nosso estágio de discussão aqui. O Bradesco alegava que o acesso pelo Guia Bolso aos dados que os bancos preservavam dos seus clientes configuraria uma violação ao sigilo bancário. E pediu uma liminar, né, a um juiz determinando o bloqueio desse acesso. A liminar não foi concedida, e basicamente pelos argumentos que, enfim, pareceram, né, adequados ali. Não conheço o processo no detalhe, mas, né, olhei o resultado, dizendo que basicamente né, o serviço, que, né, não parecia, né, ser um problema, pelo contrário, era um serviço benéfico, a partir de dados que o próprio cliente autorizou, né, o acesso, deveria ser promovido, né, e permitido. Então esse é o estágio que a gente está aqui nessa discussão hoje. Bom, sobre... Se me permite só dar Claro. um pitaco antes de você ir para outro assunto. Eu acho que tem uma coisa interessante que tem a vida como ela é, né, em algumas coisas. Né? A coisa da proteção dos dados pessoais, no Brasil existe uma discussão muito quente hoje sobre a possibilidade de negativação das pessoas em birô. E é uma coisa que na justiça tem sido discutida e tem decisões, na minha opinião, bizarras, que entendem que as pessoas, os indivíduos, têm o direito de não serem incluídas no serviço de proteção ao crédito. Né? E esse é um debate que eu acho que não está coberto pelo assunto da proteção dos dados individuais. E eu acho que ele é muito interessante, porque na medida em que você não consegue ter o dano moral de sujar o nome de uma pessoa que tomou crédito, prometeu pagar e não pagou, o custo do crédito para a sociedade aumenta. Né? Então, assim, essa coisa do público versus privado tem alguns limites nesse sentido. Né? Só para jogar um pouco de lenha aqui. Eu adorei esse comentário do Sandro, porque, de certo modo, você veio para o meu mundo, né? O meu mundo não é o mundo do empreendedor em que as coisas sempre darão certo. O meu mundo, o Dr. Flávio conhece melhor do que eu, né? Eu estou há 23 anos no Banco Central, ainda longe de aposentar, Dr. Flávio, muito longe. Mas, enfim, as coisas dão errado. Por isso que tem regulação, caramba. No final das contas, a regulação surge porque as coisas em algum momento deram errado e a sociedade disse, opa, eu tomei prejuízo aqui, alguém tem que fazer alguma coisa. Quem é que vai fazer alguma coisa? Eu coloquei aqueles caras lá, eles têm que fazer alguma coisa. Esse é o ponto. O que foi a crise de 2008 e qual foi a sua consequência em termos de regulação? Um dos maiores esforços regulatórios, talvez desde a Depressão de 30. Porque as coisas deram errado, pessoas tiveram prejuízo. Falar do caso do Guia Bolso é sempre muito legal, muito interessante, é um inovador, está trazendo um serviço extremamente importante, mas as coisas podem dar errado também. Eu tenho cerca de 6 milhões de pessoas que entregaram a senha de leitura de acesso à sua conta corrente. Você tem dados extremamente sensíveis ali. Quer dizer, o Bradesco eu fiscalizo. Eu bato nele se ele não tem bons controles de segurança cibernética. O Guia Bolso eu não fiscalizo. Eu só quero chamar a atenção para isso, quer dizer, sim, há uma inovação importante, mas, de novo, eu preciso de marco legal e marco regulatório, porque se as coisas derem errado, vamos lá, alguém tem que ser responsabilizado e alguma lição a gente vai ter que tirar disso daí para dizer quem pode e quem não pode fazer o quê. Né? E, acima de tudo, eu acho que esse é um debate que a gente precisa ter sempre presente. De novo, discutir sim benefícios, mas sempre discutir riscos e como é que a gente vai gerenciar esses riscos. Desculpa me meter aí, doutor Renato, agora a palavra é sua. Se mete em nada, eu acho que tem aí, rapidíssimo comentário, né, Fábio, o desafio está em como implementar, né, medidas de risco que ultrapassem os muros da instituição financeira. Né, já tem, enfim, um aparato regulatório aí que permite ao Banco Central, né, inclusive acesso, né, a instalações, exigência de política de terceirização, né, na medida em que haja compartilhamento de dados, o banco tem que assegurar que esse dado receba o mesmo tratamento, né, que ele é obrigado a dar dentro de casa, mas longe de trivial esse desafio. Muito bem, sobre a influência, né, das fintechs no mercado jurídico, bom, é uma alegria para a gente, né,
ter um campo novo como esse, né, enorme, de coisas novas acontecendo e que ninguém sabe a resposta. É perfeito, né, para o advogado. Né? Os advogados nem sempre também, normalmente, não sabem a resposta, mas eles encontram, né, um caminho para dar algumas respostas e permitir que as coisas, né, aconteçam. Então, eu acho que, assim, passando um pouco essa brincadeira, tem aí... não é simples trabalhar para startups também, né? Você atender startups que normalmente estão no início do seu desenvolvimento, né, tem restrições, né, de pagamento de honorários. Isso leva uma série de profissionais, de advogados a, né, aceitarem uma boa dose de risco, né, na assunção desse tipo de caso, né? Muitas vezes até trabalhando sem honorários num primeiro momento, condicionados a uma captação, condicionados a investimentos futuros, ao crescimento. A gente não, pessoalmente aqui falando, né, a gente não está lá ainda, a gente tem um pouco de restrição, né, com esse tipo de arranjo, falando um pouco sobre influência, né, na estrutura do mercado jurídico. Primeiro porque a gente é muito ruim de avaliar negócio, né? Se a gente fosse bom de avaliar negócio, a gente ia empreender e não advogar, né? Mas fora isso, eu acho que tem uma questão aí de conflito de interesses que pode ser, né, gerada aí, né, nesse tipo de atuação, quando o advogado está mais interessado em fazer o negócio acontecer, né, do que em preservar, né, a sanidade aí do processo. Tem riscos que podem aparecer. É isso. Acho que podemos ir para a próxima rodada. Quem mais teria interesse em fazer alguma provocação, algum comentário, crítica? Primeira, mais alguém? Ali também, sim. Embaixo. Bom dia, parabéns pela iniciativa. Viviane Amaral Gugel, sócia da Amaral Gugel Advogados. A minha pergunta para os três é o grau de internacionalização, né? As startups, né, do Vale do Silício, quando elas nascem, elas pensam em mundo, não é? As fintechs, Sandro, até que ponto a sua fintech está pensando em mundo, nos parceiros de securitização, do investidor, né? E, evidentemente, até do usuário, do consumidor final, né? A Foxbit, você vê, é uma exchange, atende a América Latina como um todo. E como o Banco Central vê isso através do BIS, né? Mostrou-se aí toda, né, a discussão, eu acompanho semanalmente, o quanto vale a gente ficar regulamentando sobre áreas novas, com esse grau de tecnologia, tem o Position Paper do Banco Central sobre blockchain, DLT, né? Quanto vale a gente estar regulamentando essa jurisdição nacional, a própria questão da proteção de dados, seguindo o modelo europeu, quando essas questões, eu discuto isso com o Google, né, o quanto isso vale a gente ter um esforço legislativo quando se está se falando em negócios globais, e que bom que eles sejam globais. Por exemplo, o negócio do Sandro, se ele puder captar todos os investidores, ou já tiver investidores estrangeiros, tiver a parte de securitização estrangeira, tanto melhor. Quanto ele mais puder ampliar teu raio de ação fora do mapa Brasil, também melhor. Então, queria um pouco que vocês comentassem isso, o quanto isso se encaminha para uma internacionalização. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Renato Belfiore, recém-formado aqui da casa. Primeiro de tudo, queria parabenizar o grupo que trouxe esse debate da faculdade. É muito importante a gente começar já a discutir isso antes de todo o boom que vai ter no Brasil. E também agradecer a presença dos ilustres palestrantes. A minha dúvida seria mais direcionada para o Sandro, mas também eu gostaria de saber a resposta de todos na mesa. Temos várias fintechs, mais no sul do Brasil, que têm modelos de negócio muito interessantes, têm propostas disruptivas para o mercado, mas ainda não planejaram fazer nenhuma ICO, ou se estão planejando fazer alguma captação de renda por meio de ICO, a gente não vê nada no mercado. Eu gostaria de saber por que o investidor brasileiro está tão reticente, o empreendedor brasileiro está tão reticente
em lançar mão desse instrumento, seja por conta da falta de segurança jurídica, do qual é a natureza jurídica da moeda, seja pelo medo de a CVM ver como se o lançamento da criptomoeda como um valor imobiliário e acabar caindo por terra todo o planejamento da empresa. Gostaria de saber quais estão sendo as barreiras que o empreendedor está vendo nesse mercado, nesse primeiro momento. Bom dia a todos, eu sou Alberto, sou advogado. Eu tenho uma pergunta para o Sandro. Mais uma curiosidade, talvez. Eu queria saber um pouco da sua experiência como agente de mercado, com sua percepção sobre inadimplemento, sobre inadimplência dos seus clientes, do cliente da Geru. E, pelo que eu entendi, esse inadimplência não é suficiente para impedir o modelo de negócio. Eu queria entender um pouco da sua percepção. Por que você acha que esse modelo funcionou? Porque as pessoas efetivamente pagam e tornam racional o seu negócio. Obrigado. Vamos fazer 3 rodadas, uma para cada pergunta, só para... sobre internacionalização, tá? A gente, Geru, viu uma oportunidade gigantesca no Brasil. E a gente está tão pequeno ainda diante do tamanho da oportunidade que a gente viu, que pensar e entender o arcabouço regulatório de outros países e a questão de risco de crédito de outros países não faz sentido na ponta do tomador, né? Na ponta do investidor, a gente sempre olhou para o mercado global, né? Quer dizer, quando a gente fez a nossa primeira securitização, que era pequenininha, uma securitização de 16 milhões de reais, na BMF, eu fiquei surpreso que não causou muita marola. Isso não foi um assunto que circulou muito, mas enfim, a gente sempre olhou para o mercado de capitais como grande equalizador. E aí, o que tem de legal no mercado de capitais, né? Você tem uma série de proteções em relação à lavagem de dinheiro. Você tem uma série de proteções em relação à formalização. Então, acho que isso tem uma boa conexão aí com a pergunta do ICO, né? Eu acho que uma das razões pelas quais a gente não considera fazer um ICO hoje é porque o ICO não tem essas proteções. Um negócio que atua num segmento regulado de mercado precisa ser above the board, e precisa estar... aquele negócio, não basta ser honesto, tem que parecer honesto em todos os aspectos do negócio. Então, a gente procura, quer dizer, as empresas do grupo são auditadas, são SAs, né, os dados são públicos, a gente faz os processos de originação de forma transparente. Se você entrar no site, tem toda a descrição do nosso processo de parceria de originação. A gente faz todos os processos de securitização via mercado de capitais de forma igualmente transparente. Então, usar um mecanismo que ainda não está devidamente enquadrado em proteções mínimas para o investidor e para a companhia, no sentido de que não tem nenhuma regra básica de convivência sendo violada, é uma coisa que a gente ainda não superou. O que não quer dizer que não vai acontecer no futuro. Acho que a oferta de moedas, ela ligada a contratos inteligentes, é uma solução super inteligente para a questão de crowdfunding, e acho que é uma solução que dá liquidez para um mercado que hoje é ilíquido. Então, me parece fazer todo sentido. O único problema é que é um pouco de novidade demais ainda para alguém adotar isso no Brasil, eu acho. Não que ninguém vai adotar, talvez tenha gente que vai fazer, porque é um jeito barato de levantar recursos, mas eu acho que tem muito risco associado ainda, especialmente reputacional. E por fim, a questão da inadimplência, acho que a gente trabalha muito os dados,
no sentido de controlar e entender as fontes da inadimplência, né? Então é evidente que uma inadimplência muito alta inviabilizaria o modelo de negócio, mas ao usar ciência de dados para selecionar e discriminar no bom sentido, né, os clientes bons e os clientes com alto risco de inadimplência, a gente consegue manter isso num nível sob controle que cabe dentro das taxas que a gente pratica. Se a gente quisesse aprovar, a gente hoje aprova mais ou menos 10% dos clientes que solicitam um empréstimo pelo site. Se a gente quisesse aprovar 20% ou 25% dos clientes, a gente certamente teria que conviver com níveis de inadimplência mais altos. E isso talvez não funcionasse com a precificação que a gente tem hoje. Mas esse é uma questão de posicionamento, né? A inadimplência é um lado da moeda só, o outro lado é onde você posicionou o produto de crédito e o preço que você está cobrando por ele, né? Muito bem. Sobre internacionalização, eu acho que tem uma série de desafios, né? O sistema financeiro, ele é local por excelência, né? A gente tem, se olhar todo o desenvolvimento, né, os bancos, os prestadores de serviços, né, financeiros em geral, inclusive no mercado de capitais e no prestador de serviços seguros, quer dizer, eles são locais, né? Você tem uma regulação muito pesada, que tende a ser uniforme, mas não é, tem exigências muito particulares, normalmente exigências de presença local, presença física, presença de diretores, né? Agora estamos falando aí em presença de servidores, né? Dados armazenados localmente, quer dizer, não é simples, né, prestar serviços financeiros de maneira internacional, nem para os bancos que são de fato, né, internacionais. Se a gente for olhar, né, eles estão todos estabelecidos aí com estruturas locais muito pesadas e com características muito fortes. Então isso não quer dizer que não vai mudar. Acho que a gente está num mundo, né, em mudança, mas falando institucionalmente, né, como essa regulação está colocada, tem uma série de dificuldades para lidar com essa, né, internacionalização pura e simples, né, hoje, do jeito que o sistema foi montado. E aí pode ser um pouco de limitação do advogado aqui, né, enxergar como é que a gente dá o passo, né, de uma realidade para outra. Sobre os ICOs, acho que assim, eu tenho de novo a visão mais legal do assunto. Assim, para mim é relativamente simples explicar porque que eles não decolaram aqui ainda, né? Acho que tem claramente, a CVM se manifestou 2 ou 3 semanas atrás, né, dizendo que as operações poderiam ser configuradas como ofertas públicas de valores imobiliários, independente do modelo que fosse usado. Quer dizer, se a oferta de moeda está sendo feita para trocar por um investimento, na verdade o que você está fazendo, né, é a oferta do investimento, né, na medida em que aquela moeda muitas vezes não serve mais para nada, porque ela nem existe, não foi criada para aquele investimento. De outro lado, tem estruturas que podem ser legítimas, né? Eu sei que existe uma empresa aí, pelo menos, aliás, na área de blockchain, né, que vai fazer um ICO, né? Diz que isso está previsto para acontecer, mas a ideia é que ela venda essas moedas e essas moedas sejam ativos que possam ser usados quase que como uma compra de crédito para utilização, né, na operação da empresa. Muito bem, aí você não está ofertando, né, participação de investimento, não está ofertando, né, valor imobiliário. Talvez tenham caminhos por aí. Qualquer solução indireta que possa representar a oferta pública de valor imobiliário vai ter uma restrição. Sobre a inadimplência, eu não vou fazer nenhum comentário por absoluta incompetência. Bom, vamos voltar ao tema da internacionalização, que eu acho que é o mais importante, assim, o mais que justificaria um debate até bem mais amplo do que esse. Internacionalização não é tema novo para regulador, obviamente, e se tornou extremamente importante pós-crise financeira global, porque fundamentalmente a crise trouxe o lado B da internacionalização, que é, na hora que as coisas dão errado, eu preciso de toda uma coordenação entre diferentes jurisdições. O Banco Fortis na Bélgica foi talvez o mais clássico exemplo. Você teve no mínimo uns 3, 4 reguladores lidando com aquele caso de liquidação de banco, não é? O Dr. Renato lembrou muito bem, no sistema financeiro nacional isso é de algum modo equacionado via subsidiarização, e os reguladores estabelecem no plano de resolução como que eu vou fazer essa entrada, se vai ser por múltiplos pontos de entrada, se vai ser em cada um, enfim. Então internacionalização não é um tema novo quando eu falo em negócios globais. O tema novo aqui é efetivamente
toda a dimensão das remessas, dos pagamentos transnacionais. Isso é novo porque isso esbarra em legislações locais, muitas vezes bastante desatualizadas, porque pensadas, criadas em outro contexto histórico, em outro contexto econômico. Falar de remessas com o Banco Central do Brasil é, no mínimo, injusto, porque, infelizmente, nós estamos presos a uma legislação de câmbio de remessas que é uma legislação antiga. Nós não podemos fazer muita coisa no âmbito infralegal, essa é que é a grande verdade. Não podemos. E aí a gente se depara com uma outra realidade que é ainda mais nova, que é a dimensão da criptomoeda, seja ela distribuída ou privada. Eu estou falando aqui tanto do Bitcoin, como também estou falando de XRP ou de Ether. Não é? Quer dizer, eu estou falando de moedas que não são exatamente moedas, não são moedas nacionais. São ativos digitais, commodities digitais, que se prestam maravilhosamente bem ao exercício das funções clássicas de uma moeda. A divisibilidade, a reserva de valor, etc. Né? Enfim, a liberação de pagamentos, etc. Isso é algo efetivamente novo para o Brasil e para o mundo. Não é? E uma vez eu até, no evento lá do Sal ao Bitcoin, eu não esqueço daquele evento, porque para mim foi o mais inteligente título de um evento que eu já vi até agora, né? Porque foi buscar no Sal, a mercadoria que faz o papel de moeda, até o Bitcoin. A gente discutia exatamente isso lá na Ordem dos Advogados, né? É impossível para qualquer jurisdição regular Bitcoin. Bitcoin nasceu para não ser regulado. O máximo que o regulador local consegue fazer é regular a exchange, né? Mas esse tipo de coordenação internacional para lidar efetivamente com as criptomoedas, sejam elas de que origem for, né? E como tratá-las na dimensão da remessa, dos pagamentos transnacionais, isso ainda não foi equacionado. Tá? O que eu posso lhe dizer é isso. No Brasil, a gente esbarra na questão da nossa legislação. Tem um cliente que opera muito com a Foxbit, uma exchange argentina, a Bitex, né, que eles fazem um trabalho espetacular. E lá, inclusive, eles pagam aposentadorias de servidores públicos argentinos, inclusive no Brasil. Só que para fazer no Brasil, eles precisam fazer via Foxbit. Eles não têm no sistema financeiro local a possibilidade de viabilizar esse negócio. E eles estão querendo, por exemplo, fazer bank-to-bank. Né? Fazer remessas internacionais na América Latina usando Bitcoin. Isso é totalmente novo. Ele já está pegando aqui para me cortar a palavra. Deixa eu só... Renato, ICO, CVM, dá uma olhada lá no comunicado da CVM e, se for o caso, a gente te apresenta lá o pessoal da CVM que discute aquele assunto, o Jorge Casara. De novo, não existe uberização no sistema financeiro nacional. Acima de tudo, tenhamos cuidado para não fazer movimentos que depois não levaram o Sandro à cadeia até hoje, ainda bem, graças a Deus, é uma boa notícia, mas eventualmente pode ter dor de cabeça para alguém. E sobre inadimplência, Alberto, veja, inadimplência é inadimplência. A minha grande preocupação com os novos entrantes é a diferença de taxa, até que ponto ela é decorrência da eficiência, de uma melhor seleção de clientes, ou é arbitragem regulatória. Estou falando isso na tua frente. Tá? Até que ponto isso é arbitragem regulatória? Quer dizer, Banco Central do Brasil é um dos culpados, entre aspas, pelo custo do crédito no Brasil. Porque sim, nós temos uma carga regulatória de caráter prudencial e de conduta que não é leve, é pesada. Uma ocasião a gente estava num evento de supervisores de diferentes países e alguém, aqui no Brasil, alguém cometeu a insanidade de falar na frente de uma pessoa de Cayman, que Cayman era um paraíso fiscal, e ela deu uma resposta perfeita na nossa cara. Nós não somos paraíso fiscal, vocês é que são um inferno tributário, né? Eu adorei isso porque nós não somos apenas um inferno tributário, nós somos uma sociedade que vivencia e que implementou um inferno regulatório em todos os níveis, tributário, trabalhista, financeiro e por aí afora, né? Então vamos combinar que a questão da carga regulatória pode fazer diferença também no custo do crédito, não só a melhor habilidade na seleção de clientes e, portanto, de captar os clientes com menor nível de inadimplência. Tá bom? Só uma provocação, Sandro, que você não vai poder responder, mas tudo bem. Vou levar fora. Vou levar você pra cá. A gente já está aqui com o tempo bem perto do final, então acho que eu queria, em primeiro lugar, aqui em nome da organização do evento, agradecer aqui a presença do Renato, do Sandro e do Fábio, né, que acho que colocaram visões aí bem complementares
e importantes para a gente ver como que inovação e concorrência não são questões óbvias, né, nem um pouco pacíficas, quando a gente está falando das finanças, né, num cenário de finança mundializada, globalizada, e todos os riscos que as interconexões e inovações financeiras e eventuais arbitragens regulatórias trazem para a sociedade, como que esse é um debate importante de ser feito nesse momento. Então acho que era isso, agradecer vocês pela presença, pela participação e todos que vieram aqui hoje para participar e prestigiar, e já convidar para ficarem para a próxima mesa, que vai ser agora às 11 horas, sobre criptomoedas, blockchain e Bitcoin e afins. Então essa foi a primeira metade do nosso evento, né? E a segunda é agora logo em seguida, então é só continuar, a gente faz aqui a nova composição de mesa e segue adiante. Obrigado.